Salve pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas pílulas vermelhas. Hoje nós vamos abordar esse caos aí que está rolando nos Estados Unidos por conta da atuação da ICE, né? Immigration and Customs Enforcement Agency, é isso aí? Acho que é, né? Immigration and Customs Enforcement Agency, Department, ou o que quer que seja, que seria agência ou departamento de aplicação, garantia, da imigração e da alfândega, né? Ou seja, é basicamente um departamento que lida com a passagem de pessoas e mercadorias através das fronteiras. E eles estão em Minnesota numa operação, enfim, iniciaram lá uma operação que está sendo aí enfrentada por uma mobilização de elementos majoritariamente vinculados de maneira direta ou indireta ao Partido Democrata. Se a gente colocar aí antifas, ONGs, etc., além provavelmente de imigrantes, né, imigrantes legais, que estão se engajando em atos de vandalismo, atacando os agentes da ICE, né, incendiando lojas, né, fazendo todo tipo de depredação. E aconteceu de ontem, anteontem, 2 dias atrás, um desses vândalos ter sido, na prática, executado, né? Independentemente de posicionamento político, trata-se de uma execução, pela maneira como foi dado o tiro, pelo fato de que o elemento estava já mais ou menos imobilizado, estava semi-imobilizado. Foi uma execução. E aí, desde então, a situação parece que está até mais tensa, né? Em relação aí enfim, aos protestos, a maneira como determinados segmentos dos habitantes dos Estados Unidos estão lidando ou estão reagindo a esse ICE. É claro que essa execução se dá no esteio, né, em sequência a uma outra execução de uma mulher que estava num carro, né, num automóvel, e teria acelerado durante uma operação, durante uma batida, ou o que quer que seja. Foi alvejada também por tiros, morreu. Eu não vou analisar esse tema a partir de uma perspectiva moral. Eu evito sempre fazer análises morais. Existem bons argumentos, pelo menos, não vou dizer se são bons, existem argumentos para defender a atuação da ICE num dos casos, no caso da mulher. Alguns também oferecem argumentos em relação a esse caso de agora, mas me parece que a defesa em relação a esse caso mais recente é mais fraca, né? No outro caso, me parece que a argumentação de que ela teria lançado o carro em cima do agente tem a sua plausibilidade. Novamente, não bato martelo. Aqui eu evito maximamente um tipo de postura de muitos influenciadores que é dizer isso, é aquilo, sim, não, tá certo, tá errado, não sei o que, não sei o que lá. Aqui é um espaço em que eu tô aqui para refletir e insultar, né, e condenar e amaldiçoar. É basicamente isso, tá? Não tô aqui para dizer o certo, o errado, é isso, é aquilo, aconteceu, não aconteceu, e por aí vai, a não ser que seja algo muito óbvio, né, que tenha que ser dito de qualquer maneira. Então, agora, os contra-argumentos, em relação a esse último caso, fica mais difícil defender, né? Em relação a esse último caso, vamos dizer, o cara estava armado, mas o cara não estava pegando na arma no momento em que foi executado. E a legislação dos Estados Unidos, o pessoal tem que saber se gosta ou não gosta ali da segunda emenda, né? Ou gosta da segunda emenda ou não gosta da segunda emenda. E a legislação dos Estados Unidos autoriza, permite que você vá a protestos estando armado.
parece um pouco estranho, né? Eu não sei se isso é tão interessante assim. E também a gente tem que levar em consideração, uma coisa é Estados Unidos, outra coisa é Brasil, talvez lá seja interessante, talvez lá dê menos merda. Aqui no Brasil eu acho que não funcionaria tão bem se liberassem para manifestantes irem armados em eventos e tal. Não me parece interessante, mas lá é possível. Lá é possível, é legítimo, é legal você ir a protestos estando armado, ok? Então o negócio do cara lá, Antifa, ou o que quer que seja, tá armado, não, por si só, não justifica, né? Agora, é claro, também existe a questão ideológica ali. De que não, o cara que foi morto era inimigo político. E é isso, já era. Foda-se, tanto faz. Agora só, meu lado político não é o lado político do Trump, né? Então, não tenho posição em relação a esse conflito interno nos Estados Unidos, exceto por algumas questões, alguns tópicos específicos. Porém, numa perspectiva política mesmo, schmittiana, se, se está numa situação, num momento no qual a moralidade ou imoralidade da morte de um manifestante está sendo posta nos termos da distinção amigo-inimigo, é porque os Estados Unidos já estão em guerra civil, tá? Talvez não num sentido estrito, mas no sentido de que existe o ambiente, existe a atmosfera e as pessoas já estão pensando nesses termos aí de guerra civil. Eu acho que propriamente uma guerra civil nos Estados Unidos é difícil, né? Existem uma série de obstáculos para isso. E eu inclusive diria que o fato do Trump ser tão impopular, na verdade, torna uma guerra civil mais improvável, porque o Partido Democrata pode simplesmente acreditar na possibilidade do impeachment, já que tudo indica que, né, novembro tem midterms, né? Renovação aí de boa parte do Congresso como um todo, né? Acho que um terço do Senado e boa parte da Câmara é uma coisa por aí, né? Mas tem renovação aí do Congresso nas midterms. Tudo indica que o Partido Democrático vai crescer bastante. E existe a possibilidade do impeachment, né? Existe de fato a possibilidade, dessa vez, diferentemente do outro mandato do Trump, né? Em que, apesar até de uma maior oposição ao Trump por parte de determinados setores, dessa vez a popularidade dele tá tão inferior ao que era no mandato anterior dele, que tem a sua plausibilidade. Não excluiria não, tá? Então, na medida em que existe a possibilidade, existe a expectativa, a esperança de solucionar o problema Trump e as supostas agressões, supostas violações de direitos humanos do governo Trump, a motivação para você forçar uma ruptura institucional é menor. Você pode resolver por um impeachment, por um procedimento burocrático, tá? Não faz sentido você apostar numa ruptura institucional. Mas eu vou abordar mais alguns temas que têm a ver com esse caos que se instaurou nos Estados Unidos. Vamos lá, em primeiro lugar, olha só. Por princípio, eu sou contra os fluxos migratórios irrestritos. Eu acredito no enraizamento do ser humano, que a cada povo corresponde um espaço, um lugar, uma esfera geográfica, e por princípio eu me oponho e eu apoio qualquer repressão à imigração, ilegal ou legal, ou seja, revogação de cidadania, deportação, remigração, arrebanhar imigrantes, jogar todo mundo no avião e mandar embora em relação a qualquer país. Se o Vietnã estiver fazendo isso em relação ao Camboja ou ao Laos,
boa, legal. Se a Nigéria estiver fazendo isso em relação, sei lá, ao Mali, legal. Se a Índia estiver fazendo isso em relação a Bengalis, né? No caso do Bangladesh, legal, apoio, tô junto, tamo junto. Eu apoio 100%. Por quê? Porque a noção de você desterritorializar o ser humano, desenraizar o ser humano, transformando os povos humanos em uma massa amorfa, nômade, mão de obra apátrida circulando entre as nações ou pós-nações, em busca ali do emprego, de condições de vida, etc. Isso aí é o que há de mais podre no capitalismo contemporâneo, né? E nessa fase globalista do capitalismo, né? Eu interpreto globalismo como uma fase do liberalismo, do capitalismo, tá ok? Eu interpreto o globalismo como telos do liberalismo, tá? E como uma fase do capitalismo. Telos do liberalismo, porque boa parte dos postulados globalistas já apareciam ali, seja em figuras anômalas e bizarras, como o Marquês de Sade, que deve ser pensado como um teórico liberal sério, ok? Depois eu vou fazer um texto sobre isso. Talvez hoje, talvez amanhã, talvez depois de amanhã. Mas dessa semana não passa, né? Eu vou abordar, como se você prestar atenção nos escritos e nas ideias do Marquês de Sade, você vai ver que boa parte daquilo que ele defendia está sendo realizado. Coisas que, pro leitor contemporâneo ali, o cara olhava e não, o cara tá maluco, o cara tá cheirando pó, o cara tá louco, enfim, perturbado mental, doente mental, um degenerado do caralho. Uma boa parte daquilo que ele defendia, que era absurdo no século XVIII, está posto no século XXI. Né? Mas enfim, isso aí é outra história. Mas enfim, aquilo que entendemos como globalismo tá ali, aparece já no Marquês de Sade, algumas coisas aparecem em Kant, como sendo aí um ideal muito distante, né? A ideia da república universal, etc, etc. A paz perpétua, né? Portanto, o fim da história. Tudo isso já está ali nessas figuras precursoras ou fundacionais do liberalismo, né, como vários desses pensadores iluministas, alguns antecessores do iluminismo, enfim. Então, assim, eu me oponho com toda a força ao imigracionismo nessa lógica de uma suposta liberdade ou de um suposto direito humano à livre circulação de pessoas através das fronteiras, entre as fronteiras. Isso aí é um projeto de formação de uma massa escrava, apátrida, desenraizada, internacional, a ser deslocada livremente conforme as demandas do capital. Essa é a lógica por trás do imigracionismo. Essa é a essência da sua lógica. Né? Pelo menos de uma perspectiva aí, pelo menos de uma perspectiva econômica, mas mesmo de uma perspectiva cultural, mesmo de uma perspectiva política ou até espiritual, trata-se fundamental. O elemento fundamental aí da questão é o desenraizamento, ok? E através do desenraizamento e da desterritorialização e da nomadização, né, a transformação do homem numa massa amorfa. Portanto, né, o desfazimento do tecido social, dos laços comunitários, dos laços de pertencimento, envolvendo aí família, clã, tribo, nação, etnia, raça, cultura, etc, etc. O homem é transformado ali numa massa de indivíduos. Eventualmente, o próprio indivíduo é também desconstruído e
né? Desterritorializado, num sentido um pouco mais refinado, tá? Então, meu ponto, por princípio, se sei lá, a Namíbia tiver deportando todo mundo que não é, sei lá, neto, né, de um nativo da Namíbia, beleza, de boas, apoio, né? Se os franceses fizerem isso, mesma coisa, apoio, de boa, tá? Então, assim, por princípio, eu apoio toda ação anti-imigracionismo, seja de captura, de prisão, de deportação, de remigração, fechamento de fronteiras, construção de muros, construção de cercas de arame farpado, tudo para combater essa nomadização do ser humano e forçar a fixação do ser humano no seu solo pátrio. Sim, seus vagabundos, vocês ficarão nas suas terras e melhorarão esses pardieiros do mundo. Isso vale para todos, para brasileiros, ucranianos, alemães, portugueses, nigerianos, indianos, paquistaneses, não interessa. Vocês vão ficar na casa de vocês e vocês vão lutar e se sacrificar pela sua terra. E isso deveria ser imposto como norma universal, tá? Então, não me incomoda minimamente o que o ICE faz ou deixa de fazer. De modo geral, as agências policiais de segurança atraem figuras aberrantes e grotescas. E aqui eu falo, né, com referência. Não precisa. A mentalidade do adolescente. A mentalidade do adolescente é pautada ali a George Floyd e, enfim, esses casinhos aí de agora. E aí, se você é de esquerda, você tá contra a polícia. Se você é de direita, se você é conservador, você apoia a polícia. Não, cara, a minha época é a época que a gente lia sobre eventos como o Waco, né, Ruby Ridge e vários outros massacres de pessoas inocentes cometidas ali pelas forças policiais e de segurança dos Estados Unidos, que atraem sociopatas e psicopatas e filhos da puta e doentes mentais e gente infinitamente despreparada, tá? Confio muito mais na polícia brasileira, na PM, por exemplo, né? Aliás, geralmente detonam a PM em comparação com, por exemplo, a Civil, a Polícia Federal. A PM brasileira é extremamente preparada, né? Inclusive no trato com o cidadão. Eu acho a PM mais delicada do que a Polícia Civil, a Polícia Federal e a Guarda Municipal, tá? Eu confio muito mais nessas forças brasileiras, em geral, do que em polícia dos Estados Unidos, né? Que, dependendo do lugar, cada condado tem uma porra de um critério diferente. Às vezes tu não sabe qual. O cara não teve treinamento nenhum pra virar policial nos Estados Unidos, ok? E é cheio de doido lá que vira policial e sai dando tiro. O pessoal endoida com qualquer desafio, mesmo desafio pacífico, no sentido ali de uma desobediência civil. Volta e meia esses caras dessas agências de segurança e policiais, eles endoidam com isso, né? O caso de Waco e Ruby Ridge é basicamente... Os caras necessariamente endoidaram com, enfim, um Zé das Couves que, sei lá, estavam com a família no meio do mato. E é igual essa história aí de policial tentando impedir suicídio e matando a pessoa, né? Isso aí é o policial dos Estados Unidos, ok? Então, assim, não vou defender essa porra. E, ao mesmo tempo, por princípio, eu defendo qualquer ação contra o imigracionismo. Só que, pessoal, tudo isso é cortina de fumaça. Minnesota, pelo amor de Deus, olha só. Se o Trump quer combater a imigração ilegal, tem uma lista de estados para os quais ele poderia ir. Califórnia,
Texas, Flórida, Nova York, Nova Jersey, Illinois. Aí podemos dizer, não, mas os governadores aí, nesse caso, são democratas, e seria melhor se fosse republicano, daria problema, não sei o quê. Minnesota, no caso, atualmente governada pelo Partido Democrata. E me parece que o Trump tem priorizado estados democratas nessas operações dele. Meio que como se fosse para criar um antagonismo, um caos, uma tensão em estados governados por governadores democratas. Então, o primeiro ponto é uma cortina de fumaça para isso, para esse tensionamento entre o Trump e governadores democratas. Porque o Texas, por exemplo, representa um problema muito mais sério do que Minnesota, da perspectiva da imigração. Governado por republicano, nada de operação por lá, tá ok? Mesma coisa a Flórida. A Flórida, me parece, né, é governada pelos republicanos. Mas mesmo que a ideia fosse atuar para pegar ali um montão de imigrante e deportar, remigrar em estados governados pelos democratas, porra, Nova York e Califórnia, caralho. Né? Minnesota? Meio estranho, né? Não me parece que a questão da imigração seja a questão principal aí. Se fosse a questão principal, o governo Trump, em conluio ali com esses setores da Big Tech, Palantir, o pessoal da Tesla, etc., eles não estavam ali facilitando a imigração de mão de obra supostamente qualificada, usualmente nesse caso aí indianos, para substituir estadunidenses, né, em funções gerenciais, em funções técnicas. Então tem o visto especial para basicamente levar indiano, as centenas de milhares, aos milhões, para os Estados Unidos para substituir a mão de obra técnica, a mão de obra qualificada do cidadão dos Estados Unidos. Aí vocês vêm me falar que o Trump está combatendo a imigração, etc. Ele não está combatendo a imigração. Poderia. E não só com essas batidas, né? Primeiro que, na verdade, o melhor tipo de batida anti-imigração é em local de trabalho, canteiro de obra, saca? Isso não está sendo feito. E eu sei que não está sendo feito porque eu estou falando isso a partir de uma leitura de outras pessoas, de outros caras dos Estados Unidos que estão comentando aí, criticando a estratégia anti-imigração do Trump. Tu tem que ir nas empresas, porque imigração só existe por conta dos empregadores. Migração não é um negócio que está no ar, no espaço. Ela desempenha uma função específica na ordem socioeconômica. Não adianta você pegar gatos pingados em estado que quase não tem imigrante, se você não fizer nada contra as empresas que estão dando emprego para esses imigrantes. E aí o Trump vem e fala, não, quem tiver empregado, quem tiver trabalhando não vai ser deportado. Né? Pô, mas tá todo mundo trabalhando, cara. Como é que o cara vai estar nos Estados Unidos sem estar trabalhando? Praticamente todos esses imigrantes ilegais ou legais estão trabalhando. Então o Trump não está combatendo a imigração. Né? Porque como eu falei, olha só, o que o cara tem que fazer? Essas batidas da ICE, fazer essas batidas aí em local de trabalho, restaurantes, né? Empresas de construção especificamente, determinadas fábricas, essas mega redes de supermercados. Se o cara montar uma mega operação do tipo, só em empresa, desses grandes empregadores, ok? De maneira coordenada, pô, o cara, de uma vez só, vai estar prendendo ali, por exemplo, vamos supor que o cara faça isso
em Dallas, né? O cara vai estar prendendo milhares, dezenas de milhares de imigrantes e despachando, tá ok? Isso não funciona. Outra coisa, o cara tem que, de alguma maneira, sancionar, ele tem que punir as empresas que contratam imigrantes ilegais, né? Que, enfim, que dão emprego a imigrantes. Sei lá, proíbe a concessão de crédito para essas empresas. É, numa versão mais radical e extrema, nacionaliza essas empresas que empregam imigrantes. Faz isso com uma. Você escolhe uma empresa relativamente grande, você sabe que emprega imigrantes legais, nacionaliza essa empresa. As outras vão ficar pianinho. Tá ok? Ah, mas o Trump não pode fazer isso. O cara está intervindo no mercado imobiliário. O cara enfiou um monte de tarifa, né? Ou seja, o cara impôs um sistema protecionista meia boca, uma bosta, meia boca, lá nos Estados Unidos. Sim, cara, ele é um governante intervencionista em questões econômicas. Estatizar uma empresa, e o cara pode fazer aquele tipo de estatização que acontecia, por exemplo, até no Japão, no período Meiji, onde você estatiza e leiloa, né? Você estatiza e privatiza. Você estatiza e privatiza. Né? O cara pode fazer isso, né? Estatiza para punir enfim, os acionistas, os empregadores que estão empregando imigrantes, ok? E depois você privatiza de novo. E nisso, a motivação para essas empresas continuarem dando emprego para imigrantes ilegais vai diminuindo, tá? E você começa a sancionar também os acionistas e diretores, etc., dessas empresas, né? Para não ficar aquela palhaçada de beleza, perdi a empresa, mas eu tenho outra, e agora, beleza, vai privatizar, então eu vou recomprar ações na mesma empresa que eu perdi, etc, etc. Começa a sancionar os cidadãos dos próprios Estados Unidos, acionistas e diretores de empresas que empregam imigrantes ilegais. Pronto, cara. Tá entendendo? Existem maneiras inteligentes, mais inteligentes até do que batidas, mas se você vai fazer batidas, tem que ser batidas aí em local de trabalho, né? Nos Walmart da vida, na Amazon da vida, etc. Tá? É aí que você tem que fazer batida da ICE. Mas assim, então, o que eu tô dizendo? Nada disso sobre imigração. A impressão que passa é que mais provavelmente tem motivação política. Em qual sentido? Bem, com isso que está acontecendo, o cara tá espalhando caos em estados governados pelos democratas. Basicamente isso, está espalhando caos. Possível, me parece que já tem um envolvimento da Guarda Nacional, né? O que representa também uma intervenção militar comandada a partir do governo federal dentro dos estados, ok? Então esse é um elemento significativo. E aí talvez o cara queira simular que ele está resolvendo alguma coisa em relação a essa questão da imigração, para ver se recupera um pouco da própria base. Também tem algum elemento aí, né? Se diante da agitação antifa, um pessoal que estava já meio incerto em relação ao Trump, o pessoal não retorna a ele, né? Tem várias jogadas aí possíveis em relação ao porquê que ele está fazendo tudo isso. Mas me parece muito claramente que se trata de uma motivação fundamentalmente política. E não ali de uma busca por solucionar um problema específico, né? Desse excesso de imigrantes, imigração ilegal ou qualquer coisa do tipo. O cara, na verdade, está fazendo uma presepada. E se a gente leva em consideração a primeira hipótese que eu coloquei, essa da difusão do caos em estados governados pelos democratas, somado aí com essa intervenção militar através do governo, a partir do governo federal, através da Guarda Nacional, nesses estados, a gente está simultaneamente vendo uma gradual transformação do Trump numa espécie de paródia de um bonapartismo. O bonapartismo, pelo menos como definido na tradição marxista-leninista, é ali uma espécie de
sistema autoritário que empreende ali a conciliação de classes, utiliza a força para liquidar grupos ou figuras identificados como inimigos públicos, mas ele não modifica as causas dos problemas, das crises, etc, etc. É uma espécie de regime rolha, né? Um regime tampão, porque tenta ali fechar as válvulas de escape, né, da pressão social através da força, impondo a conciliação entre facções e liquidando ali determinados inimigos, ok? Só que não parece que o Trump é capaz de reproduzir um bonapartismo pleno, ok? Não sei se eventualmente conseguiria, né? Se é uma questão de tempo, se é uma questão, enfim, de decisões específicas, mas tudo indica que vai ser algo meia boca, porque é da natureza do mundo contemporâneo tudo ser feito pela metade e tudo fica aquém daquilo que deveria ser, né? Então, olha só, a minha leitura é de que o Trump não está combatendo a imigração. Então, se você é contra a imigração, contra isso, contra aquilo, não precisa apoiar o Trump nisso, porque parece simplesmente que ele está tentando prejudicar os governos de determinados estados dos Estados Unidos, lançando o caos nas ruas e também, com isso, acumulando motivo para possíveis intervenções. Quando eu falo intervenção, não precisa nem exagerar, né? Vai derrubar governadores. Não parece que nada disso vai acontecer. Porém, representa, sim, no mínimo, uma demonstração de poder. Você ter a Guarda Nacional ocupando, né, uma capital estadual. E, claro, se isso se tornar uma ocupação duradoura, não necessariamente permanente, mas que dure aí dias, semanas, meses e tal, representa também uma limitação das liberdades naquele estado, inclusive das liberdades do governo estadual, tá? Então eu acho que vai por aí a atitude do Trump. Mas não acho que vai ter guerra civil. Eu acho que é possível a difusão, né, a universalização do vandalismo, né, da violência contra forças policiais e, portanto, do uso de violência pelas forças policiais, né? Me parece que gradualmente a transformação dos Estados Unidos num estado policial sempre à beira do caos social me parece mais plausível do que propriamente uma guerra civil ou um colapso total. Me parece mais plausível algo semelhante, por exemplo, a um juiz Dredd, né? Talvez menos ordeiro, né? Porque é claro que tem... Eu já li, tá? Não me pauto só por filme, não. Eu já li já a 2000 AD, né? 2000, sei lá o que AD. A HQ que traz aí as histórias do juiz Dredd. Tem, enfim, períodos de mais caos, menos caos, etc, etc. Mas assim, seria, como eu tô falando, um estado policial, mas sempre à beira do caos. Ou dentro dos Estados Unidos, ilhas de ordem e faixas de desordem, de caos. Meio que já tá ficando assim, né? Mas isso muito limitado a estados específicos, cidades específicas e por aí vai. Talvez essas regiões de caos nos Estados Unidos aumentem. E nos lugares em que haja ordem, o recrudescimento do poder policial aumente de maneira vertiginosa, né? Ali a partir das tecnologias da Palantir e assim por diante. Esse é um cenário que me parece mais plausível do que a guerra civil, colapso total ou qualquer coisa do tipo. Tá ok? Então é isso, por enquanto isso é uma análise de eventos que estão transcorrendo. Eu não gosto de fazer análise do tipo, mas também não tem tanto assunto assim interessante para a gente discorrer hoje. Eu achei que valeria a pena fazer uns breves comentários sobre a situação nos Estados Unidos. É isso aí, pessoal. Pílula Vermelha de hoje foi essa. Até a próxima.